estava mais preocupado com a preservação do poder do que com a justiça. Estava mais preocupado, vamos assim dizer, com o voto, do que em fazer prevalecer o que é reto, que é justo, que é bom. Qual era o problema de Pilatos? Por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele carregava dentro de si um mínimo de senso de verdade, senso de justiça. Por isso ele não queria a morte de Cristo. Mas faltava-lhe simetria de caráter. Faltava-lhe um elemento sem o qual nenhuma virtude permanece de pé no momento da mais alta prova. Faltava-lhe coragem. Como disse C.S. Lewis, sem coragem nós só somos justos, castos e honestos sob certas circunstâncias. Usando a linguagem da favela, somos justos, castos e honestos até o ponto em que a chapa fica quente. Aí você não vê mais motivos a partir daquele ponto por dar a sua vida por algo que é menos importante do que o seu desejo mal formado de ser feliz. Porque na verdade o supremo compromisso de nós, filhos de Adão, é com a nossa própria felicidade. Nós somos desesperadamente loucos por nós mesmos. E por isso nós estamos frequentemente passando por cima de pessoas e banalizando a verdade. Dificilmente uma pessoa tem energia moral para ficar do lado da verdade contra si mesma. Na minha experiência pastoral, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, em raríssimas ocasiões eu vi a verdade prevalecer sobre o vínculo de sangue. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, fazia parte do cerimonial, fazia parte do ritual, açoitar Jesus. O que significava um soldado à direita, um soldado à esquerda, cada um com uma vara, a qual vinha fixada uma tira de couro, em cuja ponta os soldados botavam ou pedaços de chumbo ou de osso de animal. Um batia da direita, o outro batia da esquerda. Segundo William Hendrickson, segundo a história, os historiadores, houve ocasiões, não sabemos se isso aconteceu com Cristo, das pancadas serem tão violentas, de acontecer das veias mais profundas aparecerem. E houve casos, diz William Hendrickson, isso é registro da história, aqui não é um pastor a lá Mel Gibson, tentando tornar a coisa mais dramática, que a vítima teve expostos os seus próprios órgãos. Então Jesus recebe esses açoites e é entregue para ser crucificado. Verso 16, Jesus é entregue à PM. Os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, onde Pilatos ficava ao estar em Jerusalém, onde ele se hospedava ao visitar Jerusalém. E reuniram todo o destacamento, o batalhão está aqui reunido. Vestiram-no de púrpura. Então aqui agora começa uma sessão de tortura, violação dos direitos humanos e deboche. Eles põem, quer dizer, Jesus é apresentado como aquele que estava sendo acusado de estar envolvido com um projeto revolucionário que tinha como objetivo entronizá-lo como rei de Israel. Então os soldados pegam o material da acusação e usam como instrumento de pilhéria, de deboche. Você é o rei dos judeus, então um rei tem que usar um manto vermelho, a cor da realeza, e pega uma roupa velha e põe em Jesus, vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos. É inimaginável um rei sem uma coroa. Então eles tecem uma coroa de espinhos e põe essa coroa de espinhos na cabeça do Senhor Jesus, o que provavelmente não foi feito com muita delicadeza. O que vocês acham?
Puseram a coroa de espinhos na cabeça do Senhor Jesus e o saudavam dizendo: salve, Rei dos Judeus. E passam então a participar de um teatro, quer dizer, encenando uma adoração ao rei. Davam-lhe na cabeça com um caniço, o que provavelmente aprofundava, quer dizer, a coroa de espinhos no couro cabeludo do Senhor Jesus. Cuspiam nele. Então enganam-se os que pensam que o Senhor Jesus foi apenas batizado no Rio Jordão. Ele aqui foi batizado também com cuspe, batismo por aspersão, feito por homens que não sabiam o que estavam fazendo. O texto diz então: e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e aqui ele fica nu. Imagine o que aconteceu naquele exato momento em que aqueles soldados estavam diante de um ser com o seu corpo todo rasgado pelos açoites, o rosto cheio de hematoma, cusparada, misturada com sangue. Imagine a cena patética de um Salvador ali esquálido, abatido, humilhado, com uma coroa de espinhos, uma roupa vermelha e um caniço na mão. Olha aí, para quem gosta de filosofia, olha os problemas da epistemologia. Me mostre realeza, me mostre divindade, me mostre glória nessa cena. Vai tentar encontrar a verdade numa passagem como essa. Tudo engana os olhos, tudo. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão, o cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz, porque não havia a mínima condição do Senhor Jesus carregar aquela cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Provavelmente uma mulher se compadeceu de Cristo e ofereceu droga a ele, vinho com mirra, a fim de aliviar a sua dor. Era costume naquela época fazer isso com os condenados à morte. Então era uma forma de aliviar a dor da vítima, e Jesus então recusa-se a usar a droga, porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Eu vou parar por aqui. A minha ideia inicial era ir até o final, até o versículo 32, mas eu vou parar por aqui para nós entrarmos na parte prática da mensagem. O que nós vimos até agora? Nós vimos aqui o seguinte: a religião botando na boca de Deus o que Deus nunca falou. Pessoas de alma parecida com a nossa, gente religiosa, que vivia uma vida bem parecida com a que nós vivemos, se envolveram com o plano de matar o Filho de Deus. Então a religião, com o Antigo Testamento aberto, tensionando matar o Filho de Deus. Saímos dali, vamos para o sistema de justiça criminal. Acusações sem prova, o acusado sem direito de defesa e inocentes presos. Seres humanos trancando em cubículos o seu próximo, sem uma razão de ser. Em seguida, a multidão, a opinião pública, quer dizer, milhares de pessoas, muito provavelmente, ou centenas de pessoas ali reunidas, que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Com a sua leitura
leitura dos fatos da vida condicionada por uma religiosidade adoecida. Em seguida, nos deparamos com a relação da religião com o poder público. E a liderança religiosa judaica em completo descrédito perante a autoridade pública, dizendo: o princípio que rege as relações de poder no palácio está presente no templo. São iguais a nós. Só que são safados o suficiente para ouvirem com essa baboseira religiosa, com essa pieguice, com gola clerical. Em seguida, com o que mais nos deparamos? O justo sendo condenado à pena de morte e o injusto aguardando sua liberdade. Em conexão a isso, somos apresentados ao princípio que rege as relações de poder nesse planeta. A autoridade pública focada na preservação do seu cargo. Pilatos, preocupado com a multidão e não com a justiça. Preocupado com a possibilidade de chegar a Roma a informação de que ele havia libertado alguém que havia insultado o sistema, que havia confrontado o sistema, insultado a autoridade pública. Pilatos querendo contentar a multidão. E por fim, nós nos deparamos com o princípio que rege, na maioria dos casos, o funcionamento das instituições que detêm o monopólio do uso da força. A tendência destes é a tentação por excelência do policial, do soldado, do comandante de batalhão, que é o abuso de poder. Bom, é importante afirmar que é inimaginável o funcionamento da vida em sociedade sem esses atores, sem essas instituições. Não dá para imaginar o mundo sem um exército. Não dá para imaginar o mundo sem um governador. Eu prefiro vontade de cortar minha língua antes de dizer isso, mas é o mundo em que eu vivo. Não dá para imaginar o mundo sem o sistema de justiça criminal, sem prisões, que não precisa ser o que temos aí. Não dá para imaginar o mundo sem a instituição religiosa, sem que aqueles que estão juntos para adorar a Deus, de alguma maneira, organizem essa relação que mantém um com o outro. A gente olha para o Novo Testamento, a gente vê esse tipo de coisa. É orgânico, é um corpo, mas você tem que eleger presbíteros e diáconos. Você tem uma linha de autoridade.
Você tem princípios que regem o funcionamento dessa relação de natureza espiritual. O grande problema é que, devido, usando as palavras de William Shakespeare, a nossa natureza de bode, nós deixamos a marca do pecado em todas essas instituições. E usando as palavras do sociólogo Peter Berger, que na sua Magnum Opus fala sobre a construção social da realidade, nós criamos um mundo para nós mesmos, dentro do qual nós não conseguimos mais viver. Pensar a missão da igreja é pensar a sua missão a partir da perspectiva do fato de que todas estas instituições têm a tendência de se transformarem no seu oposto, tornando a vida nesse planeta infernal. Então, esse é o mundo em que a religião põe na boca de Deus, repito, que Deus nunca falou. Esse é o mundo da massa ensandecida, sem discernimento. Esse é o mundo da opinião pública mal formada. É o mundo cujo sistema de justiça criminal, quando existe, pune o pobre, concede liberdade para o rico. Esse é o mundo no qual o poder vive em função do poder, na perspectiva de aprofundar o poder, expandir o poder, se beneficiar do poder. Esse é o mundo da tortura, é o mundo da violação dos direitos humanos. Então, olhem, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, que tem como objetivo número 1, óbvio, revelar o amor de Cristo pela sua igreja. A mensagem central dessa passagem é o preço que Cristo teve que pagar pela nossa redenção. Eu estou deliberadamente tomando a liberdade de lidar com esse texto sob uma perspectiva. Qual perspectiva? Das instituições, tal como funcionavam no primeiro século, tal como funcionaram durante toda a Idade Média, durante toda a história da humanidade, durante a Renascença, o Iluminismo, sabe, no século XX, funcionam no século XXI. É sempre assim. Então, que mensagem trazer para uma igreja que vive num mundo como esse? Eu estou falando de forças poderosíssimas. Eu estou falando do sacerdote, do escriba, do ancião, com templo, com sinagoga, com toda aquela estrutura em suas mãos. Eu estou falando do peso da opinião pública. Eu estou falando de Pilatos, com Roma dizendo: você tem o direito de usar a espada. Eu estou falando de homens que têm um distintivo e que têm armas na mão, que receberam do poder público esta delegação de poder. Ou seja, gente com essa nossa natureza, andando armada. E com o Estado dizendo: este tem o direito de usar arma. Você não, ele sim. Como ser igreja num mundo como esse? Que mensagem essa passagem quer nos comunicar? Número 1. Se você é nascido de novo,
Você nasceu da água e do Espírito. Se você receber um coração novo, é se tornar mais sensível. É passar a ter alma. É se tornar compassivo, misericordioso, doce. Essa é a grande manifestação do poder do Espírito na obra de regeneração. Isso é mais do que mexer com as nossas faculdades intelectuais. Isso é mais do que dizer Jesus Cristo é o Senhor. É aprender a amar. Amar. E o que significa ser regenerado, nascido da água e do Espírito, selado pelo Espírito Santo, e ler jornal, e entrar no complexo penitenciário de Bangu, e ter uma audiência com o governador, e lidar com os deputados federais, os senadores desse país. O que significa você ter contato com a tortura, com o abuso de poder, com a miséria que este mundo gera? Não há como você não ter que travar batalha séria, grave, se entrega com a depressão. Você vai chorar sobre Jerusalém. E se você tiver alma, você pode ser levado até a dizer o que Jeremias falou: Senhor, por que que eu não fui um aborto no ventre da minha mãe? Eu nasci só para ver desgraça, Senhor. Não há como o nascido de novo lidar com esse mundo sem se perturbar. Posso ser um pouquinho áspero? Estou falando aqui para vocês sem saber nada sobre o funcionamento dessa igreja. Absolutamente nada. Se essa realidade não o perturba, você tem que procurar analisar os fundamentos do seu cristianismo. Porque pode ser que você não tenha nascido de novo. Não há como você olhar para esse mundo do ponto de vista do nascido de novo e não se juntar a Jesus Cristo, a Jeremias, a Abacuque, na sua dor. Segundo lugar, você vai desejar pelo fim do mundo. Você vai clamar: vem logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Você vai ansiar pela manifestação do reino de Deus. É como a experiência vivida por meu concunhado Fabiano, casado com uma das irmãs da minha mulher. Estávamos reunidos em família, chegou a notícia que seu irmão mais novo havia morrido num acidente de carro nos Estados Unidos. E o meu sogro recebeu a incumbência de passar, muito obrigado, passar a informação para o meu concunhado Fabiano. Quando eu vi o meu sogro se aproximando dele, eu me coloquei de lado, fiquei à esquerda do Fabiano. O meu sogro deu a notícia e eu só vi o Fabiano dizendo: volta logo, Jesus. Foi a única frase naquela noite: volta logo, Jesus. Por quê? Porque